Fala galera, eu sou Igor Amorim, médico residente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador. E hoje no Rádio Club nós vamos discutir sobre o sistema de classificação de nódulos tireoidianos elaborados pelo American College of Radiology, o ACR de Hartz. Além do artigo original do ACR de Hartz, nós vamos mesclar as informações de um ensaio pictórico nacional para ilustrar a classificação proposta pela organização americana. Então a gente vai ter a discussão de 2 artigos em uma aula. Vou trazer os pontos chaves do artigo, mas o foco mesmo vai ser na descrição dos achados e na classificação desses nódulos. E o que é o THARTS? Ele é um sistema que vai nos guiar para quais nódulos devemos funcionar pelo ultrassom, que é fácil de aplicar e é capaz de classificar todos os nódulos. Lembrando que o ultrassom é um método de escolha para avaliação da tireoide. Então a gente vai avaliar e estratificar o risco de malignidade, visto que esses nódulos eles têm características benignas e malignas muito similares. Lembrando também que a gente tem muito nódulo na tireoide, mas poucos são malignos de fato. Então a gente tem uma alta prevalência de nódulos tireoidianos e uma baixa incidência de malignidade. A função do THARTS é reduzir o número de punções desnecessárias com as recomendações que ele nos traz. Ele também existem outras diretrizes de recomendação sobre punção, sobre PAF, e o THARTS ele segue em consonância com algumas delas, principalmente nos nódulos altamente suspeitos de 1 centímetro ou mais, mas tem um ponto de corte um pouquinho mais alto em nódulos que são levemente suspeitos ou moderadamente suspeitos, ali que estão entre 2,5 e 1,5 centímetro. Ele traz um léxico universal, tentando universalizar, na verdade, essa nossa linguagem. Então, o seu laudo ele vai ser lido por qualquer pessoa, qualquer médico, em qualquer lugar do mundo, e ajuda também a qualquer radiologista generalista a elaborar um bom laudo, porque vai trazer uma linguagem que todos vão entender. Ele é baseado no BHARTS, né? O esqueleto do THARTS é baseado no esqueleto do BHARTS, só que ele tenta ser um sistema um pouco mais fácil de se entender e de aplicar, porque ele não vai incluir subcategorias, como por exemplo a classificação de Bosniak, que tem lá 2F, então ele não traz essas subcategorias. E ele também não inclui o THARTS 0, como no BHARTS ou como no OHARTS, nem para classificar como uma tireoide normal, nem para classificar como um inconclusivo. O artigo ele ainda traz alguns dados comparando o THARTS com outras diretrizes, mas não vai ser o foco dessa aula. A gente tem que entender essas características do nódulo, que vai ser o foco da explicação daqui para frente, e também o sistema de pontuação. Quanto mais pontos, maior o risco de malignidade, e a gente vai classificar esse nódulo como benigno, minimamente suspeito, moderadamente suspeito ou altamente suspeito de malignidade. Dando seguimento, a vascularização ela não é englobada nesses critérios do ACR de Hartz. Quando a gente precisa avaliá-la, a gente vai ter que chamar outro score, outro sistema, que é o CHAMAS. E vai ser pauta para outra aula, outro Radio Club, porque não está incluído aí no ACR de Hartz. Outro ponto que ele traz são que alguns achados típicos benignos, como aquela tireoide uniformemente hiperecóica, bem branquinha, ou aquela que essa hiperecóica é chamada a tireoide do cavaleiro branco, ou aquela que tem pele de girafa, que são áreas hiperecóicas entremeadas por bandas hipoecóicas. Então, essas duas condições estão relacionadas com a tireoide de Hashimoto, e ele não traz, ele não inclui essas classificações no ACR de Hartz. Também traz a questão da necessidade de orientar bem as medidas dos nódulos, trazer ali a medida no eixo transverso, no eixo longitudinal e o perpendicular, ou seja, as maiores medidas nos 3 eixos, além de localizar se está no lobo inferior, lobo superior, lobo médio, terço médio, em qual classificação que ele vai estar. Pontua a questão do crescimento, que considera um aumento significativo quando se tem um crescimento maior do que 20% em pelo menos 2 medidas e um aumento total de 2 milímetros, ou um aumento de 50% a mais no volume. Então, isso já é considerado um aumento significativo. Reitera a necessidade dos exames anteriores, então não é necessariamente comparar com o exame anterior. Eu tenho que ver os outros mais antigos para ver essa progressão no crescimento, para ser algo mais fidedigno. E traz uma questão que é comum na prática quando se tem vários nódulos. Qual é o que eu vou biopsiar? Então ele recomenda pegar ali 2 nódulos, você tendo ali uma tireoide com 3 ou mais nódulos, você vai olhar para os 2 nódulos que tem mais características suspeitas, ou seja, aquele que tem mais pontos e tem critério de PAF, essa é a recomendação para isso. Não levar em consideração o tamanho não é primordial. Mais importante que o tamanho são as características suspeitas. E também pontuando a avaliação de linfonodos cervicais, que tem que estar aí normal na prática de uma ultrassom da tireoide, mas ele lembra que se tiver aqueles achados suspeitos, o formato mais globular, perda do hilo ecogênico, presença de um fluxo periférico. Então, quando tem esses achados, ficar atento, né, à classificação.
Ele traz essa tabela no artigo, que trazendo os pontos que eu vou falar de cada um desses, né, da composição, da ecogenicidade, da forma, da margem e dos focos ecogênicos. Lembrando que ele também traz nessa tabela o segmento, né, quando a quantidade de pontos, tipo 0 pontos de Hartz 1 e assim vai, mas ao longo da aula a gente vai fixando de maneira não tão tabelar. Dando início às categorias de classificação do T-Hartz, a primeira categoria engloba o critério de composição do nódulo, que pode ser um nódulo cístico, espongiforme, misto, que tem componente sólido e cístico, e sólido. O cístico, ele vai ter essa característica benigna, né? Geralmente, na radiologia como um todo, tudo que é cístico tende a ser benigno, e esse nódulo da tireoide, esse primeiro aqui, a gente consegue ver esse conteúdo anecoico, preenchendo totalmente o nódulo. Então a gente classifica como um nódulo cístico. Tem a classificação espongiforme, que ele é 50% do total do nódulo é cístico, então tem partes císticas, então ele fica parecendo uma esponjinha, por isso esse nome. E ambos não pontuam nada por serem benignos, então aí dão 0 pontos na classificação de categoria de Hartz. O nódulo misto, ele vai ter componente sólido e cístico com predomínio do sólido, e inclusive o predomínio a gente vai utilizar o componente sólido para avaliar as outras características. Se tem focos ecogênicos, se a ecogenicidade, tudo a gente vai olhar para o componente sólido. E ele vai pontuar um ponto. Já o sólido, ele tem essa característica, porque ele vai estar completamente, ou quase todo completo, por tecido de partes moles. E não se tem assim uma definição precisa, mas o artigo ele traz que ali tolera até 5%, pode ter componentes císticos esparsos, o nódulo continua sendo um nódulo sólido. E algumas vezes pode atrapalhar essa classificação quando se tem debris ou material hemorrágico. Mas aí, nessa hora, a gente pode utilizar o Doppler, que não entra na classificação. Lembra que eu falei que a vascularização a gente vai utilizar outro critério. Mas aqui ele vai ser útil para diferenciar o componente sólido, se tem fluxo ou não, nessa parte ali dos debris, materiais hemorrágicos, para tentar definir melhor a composição desse nódulo. Então, o Doppler pode ser utilizado aí no ACR de Hartz, mas como meio de definir a composição. E vai pontuar 2 pontos, né? Dando seguimento, a segunda categoria vai nos trazer a ecogenicidade de um nódulo que a gente vai comparar essa ecogenicidade em relação ao quê? Ele é iso, hipo, hiperecoico em relação ao quê? Nosso critério de comparação vai ser o parênquima tireoidiano e, em alguns casos, os músculos ali adjacentes, a musculatura cervical. Ele pode ser hiperecoico, né? Vai ter uma hipoecogenicidade aumentada. A ecogenicidade vai estar aumentada em relação ao parênquima. Essas duas primeiras figuras aqui a gente compara o parênquima com o nódulo. Consegue reparar que ele vai estar mais branquinho, então ele é um nódulo hiperecoico. Vai pontuar 1 ponto. Ele pode ser hipoecoico, então essa ecogenicidade aqui dele em relação ao parênquima tá diminuída, tá mais escuro. Então ele vai pontuar em 2 pontos. Outra coisa que eu ia falar, que a gente falou de ser hiperecoico, de ser hipoecoico, quando se compara com a musculatura, né? Então, porque esse aqui tá bem pretinho, tá bem hipoecoico, é hipoecoico em relação ao parênquima, mas ele também é hipoecoico em relação à musculatura. Então, esse nódulo aqui é altamente suspeito de malignidade, entra com 3 pontos nessa categoria, tem uma alta especificidade para malignidade. Nessa figura aqui a gente consegue ver que ele é hipoecoico em relação ao parênquima, mas ele não é mais hipoecoico que a musculatura. Então, ele é só hipoecoico, ele não é marcadamente hipoecoico. E temos também o nódulo isoecoico. Eu peguei a figura anterior. Que é aquele nódulo que vai estar ali com a ecogenicidade muito similar à do parênquima. E vai pontuar 1 ponto.